Bom, estou de volta. Então, exercício 25 do nosso capítulo 3 diz o seguinte: classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente. Então, vamos relembrar primeiramente o que são funções crescentes e o que é, né? Perdão, o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente. Tudo bem? Olha só. Primeira coisa, eu vou pegar dois valores, tudo bem? E vou comparar o resultado deles, tá bom? Na nosso gráfico. E aí vai acontecer da seguinte maneira. Então, olha só, repare a coisa. Eu tenho um x1 menor que um x2, tudo bem? E aqui está os meus valores de x1 e os meus valores de x2. O que acontece? Quando a minha função está desse jeito aqui, ó, fazendo bem ruinzinho mesmo, tá bom? Você pode reparar que a minha f de x1, ou seja, quando eu jogo o resultado, eu tenho uma função, né, que é a f de x, que ela é escrita da forma ax mais b. Tudo bem? Então, ou seja, eu vou colocar aqui o valor de x, que no caso aqui eu estou chamando de x1, é apenas nome, tá bom? Não se assuste. Podia ser 1, 2, 3, 4, não importa. Eu vou achar um valor para cá. Tem gente que está acostumada a chamar de y, tá bom? Y igual a ax mais b. Chamar de y ou chamar de f de x é a mesma coisa, tá bom? E aí, quando eu chamo esse e coloco um valor de x, eu vou pegar dois valores de x, um menor do que o outro. Se a imagem do meu primeiro, ou seja, o resultado da função do meu primeiro, for menor que a função do meu segundo, então eu tenho que a minha função ela é crescente. E se você reparar, olha só, ela tem justamente esse comportamento de estar indo para cima, né? Uma seta subindo. Se acontecer o contrário, eu vou aqui pegar a minha borrachinha. Ou seja, a minha f de x1 ficou em cima e a minha f de x2 ficou embaixo. E aí o que acontece? Minha função está aqui assim, ó, tá vendo? X2. E aqui está a f de x1. E olha só, o meu gráfico vai ficar desse jeito aqui, ó. Você está reparando? A minha seta agora está com o comportamento descendo. Então, ou seja, quando eu tenho um x1 menor que um x2, mas a f minha de x1 ela é maior que a f de x2, então aqui eu vou ter uma função decrescente. Bem? Então, ou seja, já definimos o que é função crescente e o que é uma função decrescente. Nas linhas gerais, né, como a gente está aqui na nossa função afim, o que eu estou fazendo? Praticamente eu estou vendo se o meu gráfico está subindo ou o meu gráfico está descendo. E para eu saber de uma maneira bem rápida, né, não ficar usando muita teoria e para função afim, tá bom? Eu vou pegar o quê? A minha função, eu sei que ela é do tipo ax mais b. Então, ou seja, se o meu a for maior do que zero, a minha função ela é crescente. E se o meu a ele for menor do que zero, ou seja, menos a aqui, ó, menor que zero, então a minha função ela é decrescente. Tá bom? E aí você pode perguntar assim, Ih, Renan, e se o a por acaso for zero? Já que aqui é maior, aqui é menor, então eu vou ter uma função constante. E é desse tipo aqui, ó. Eu tenho o meu gráfico e aí eu vou ter uma linha que é paralela ao meu eixo X, tá bom? Então, vou apagar novamente também esses comentários aqui. E aí eu vou analisar bem aqui o meu exercício. Olha só, o meu A é positivo, então a minha função aqui ela é crescente. O meu A ele é negativo, aqui a minha função ela é decrescente. O meu A tá bem aqui, ó, tá vendo? Ó, menos 2x, negativo, então a minha função também ela é decrescente. O meu A ele é positivo, então aqui a minha função é crescente. E aqui eu tenho soma de dois quadrados. Só que olha só, repare uma coisa. Aqui vai ser o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, e o quadrado do mais o quadrado do segundo. Repare uma coisa. Tanto o primeiro elemento quanto o segundo elemento são x. Então, ou seja, o que vai acontecer? Eles vão se anular por causa desse sinal negativo. E o que vai definir a minha função vai ser o segundo elemento. No caso aqui vai ser 2x, ou seja, o segundo elemento é 2 vezes o primeiro pelo segundo, então ou seja, vai ficar 2x vezes 3,
6x menos 2 vezes x, 2x, mais 1, perdão, vezes 1, então, ou seja, dá 2x, então vai ficar 4x, 4 é um número positivo, então, nesse caso aqui, a minha função ela também é decente. Se ficou na dúvida, não tem problema. A gente abre aqui o pronome para você poder ver. Então, temos x mais 3 ao quadrado menos x mais 1 ao quadrado. E olha só, o quadrado do primeiro é x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 6x, mais 9 menos o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x, mais 1. Então, reordenando tudo aqui e usando sinal negativo, então vou ficar aqui, no primeiro caso, x ao quadrado menos x ao quadrado. Ou seja, como eu já havia falado, né? Eu tenho aqui já duas coisas se eliminando. Mais 6x menos 2x. Mais 9 menos 1. Ou seja, 6x menos 2x, 4x, 4x mais 8. Ou seja, o 4 ele é um número positivo, confirmando também que a nossa função ela é decente. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula. Um forte abraço.